No século XX, nossas relações com o mundo em que vivemos mudaram como nunca. Nas cidades típicas da Idade Moderna, criamos um ambiente organizado e controlado. A tecnologia nos permitiu planejar e prever nossas vidas com conforto e segurança. Mas nossas vidas são moldadas, às vezes, não pelo design, mas pelos desastres. Liftoff at 9:34 a.m. Eastern Daylight Time. O próprio estilo de vida do século XX fez os desastres mais e não menos prováveis. Nossa busca acirrada pelo santo graal do progresso trouxe consigo as sementes de catástrofes imprevisíveis. Os foguetes espaciais da União Soviética e Estados Unidos eram símbolos de uma era em que a ciência tornara tudo possível. Enquanto eles seguiam rumo às estrelas, o mundo se encantava com o brilho do universo e a bravura dos astronautas. O fracasso era impensável, mas infelizmente, quase inevitável. Os desastres dos anos 60, sobretudo o da Apollo 1, que matou 3 astronautas, não abalaram a fé na tecnologia moderna. Em 1986, foi permitido à professora Christa McAuliffe embarcar na Challenger. Achava-se o equipamento já tão seguro que o governo americano fez o programa Cidadãos do Espaço. Ir às estrelas já parecia tão simples quanto ir ao escritório. Com a queda da Challenger no Atlântico, a fé nos deuses, ciência e tecnologia do século XX se mostrava de novo mera arrogância. Essa arrogância se viu no começo do século. Em 1912, o maior transatlântico do mundo, o Titanic, foi lançado ao mar em Belfast. Seu sistema de câmaras estanques no porão fez com que se achasse que não poderia afundar. Era uma maravilha da época. Em 10 de abril, saiu de Southampton para Nova York na sua primeira viagem, com mais de 2.000 pessoas a bordo. O navio rumou para o Atlântico, que seu veterano capitão conhecia bem. Mas no 4º dia de viagem, à meia-noite, com tudo tranquilo, colidiu violentamente com um iceberg. O Titanic não tinha escaleres para todos os passageiros. Quando o navio foi para o fundo do Atlântico, mais de 1.400 pessoas ainda estavam a bordo. O mundo sentiu o choque e descrença presentes em Cabo Canaveral 70 anos depois. A perda do Titanic e tantos outros desastres não diminuíram nossa ânsia de viajar por terra, mar
ou ar. O volume de tráfego ocasionou um número calamitoso de mortes. Em 1977, 2 jumbos colidiram no aeroporto de Tenerife. Ambos tinham os tanques cheios de combustível e no incêndio que se seguiu, 584 pessoas perderam a vida. O pior desastre da aviação resultou de falta de diálogo entre um piloto e um controlador de tráfego. Os horrores causados por erros humanos e defeitos mecânicos são parte da vida diária. Acidentes causados por falhas técnicas não se restringem aos transportes. Obras estruturais que nos encheram de orgulho têm muitas vezes ruído, se desmontado, pegado fogo. Em 1940, inaugurou-se a ponte Pencil de Tacoma. 4 meses depois, ela desabou. Com um pouco de vento, ela começou a balançar lentamente. O comprimento de algumas partes da estrutura gerou um movimento ondulatório que partiu a ponte. As únicas vítimas foram um cão e o futuro do arquiteto como projetista de pontes pênseis. Mas um erro de projeto pode ter consequências bem piores. No caso da represa Cariba, não se viu que a obra não acabaria antes das chuvas de primavera. As paredes inacabadas da represa foram inundadas e um dilúvio levou o sustento dos lavradores. Às vezes, nossa insensatez é quase loucura. Em 1965, apesar de avisos de avalanche, prosseguiram as obras da represa Matmark, na Suíça. Em 30 de agosto, um grande pedaço de geleira se deslocou e caiu no canteiro de obras. Gelo e rocha chegavam a ter 30 metros de altura. Só após 6 meses, o último dos 89 corpos foi retirado. E hoje, a represa Matmark é um monumento. Não a nossa criatividade, mas sim a nossa incompetência. Enquanto falhas técnicas e humanas seguem obscurecendo nossas vidas, a ameaça do maior desastre de todos veio de um dos maiores avanços da ciência. Há mais de 50 anos, vivemos à sombra da bomba.
As bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki continuam a ser as mais terríveis evidências de que, na segunda metade do século, adquirimos a capacidade de autodestruição global. Na Guerra Fria, tivemos visões de loucos com o dedo no gatilho. O juízo final parecia próximo. O medo do desastre nuclear tem sido sua melhor prevenção. Hoje, os pesadelos apocalípticos de um holocausto nuclear parecem afastados. As pessoas de Hiroshima e Nagasaki não foram as únicas vítimas da era nuclear. Muitos soldados usados como cobaias terminaram seus dias em alas de câncer de hospitais militares. A mesma sorte espera gerações de cidadãos da hoje deserta Pripyat, perto do reator nuclear de Chernobyl. Após a explosão de 1986, a bravura de alguns membros das equipes de socorro foi extraordinária. A radiação que saiu de Chernobyl ainda pode cobrar centenas de milhares de vidas. A maior ironia da era nuclear é o fato de que os piores desastres não foram coisas de loucos, mas sim de má administração e estupidez. Gerou muitos desastres, mas também fomos vítimas das forças da natureza que sempre nos atacaram. O primeiro desastre marcante do século ocorreu em 1906. Mais de 1000 pessoas morreram num terremoto que destruiu São Francisco. 83 anos depois, um novo sismo abalou a cidade. Mas então ela estava mais preparada. A população da cidade dobrara desde 1906, mas só houve 62 mortes. Após mais de meio século de preparação, os serviços de emergência de São Francisco podiam enfrentar a catástrofe. Mas há pouco a fazer contra o terror que um terremoto causa. Quando o chão treme e os prédios desabam por toda parte, não há para onde fugir. Após os grandes terremotos, os povos têm posto de lado suas divergências para ajudar as vítimas. Do México à Armênia, da China à Turquia, compaixão e apoio têm superado lutas políticas e religiosas. Desastre parece ser uma das poucas coisas que nos reúne para ajudar nossos semelhantes.
Daqui a pouco, as imagens fascinantes e as tragédias provocadas por vulcões em erupção. E ainda, o esforço para prever as manifestações da natureza e o grave problema da fome no mundo. Este século, Desastre, volta depois do intervalo. O terremoto é a mais destrutiva das forças da natureza, mas não supera o fascínio de uma erupção. Muitas cidades e vilas têm vivido séculos à sombra de um vulcão. No ano 79 d.C., o Vesúvio soterrou as cidades romanas de Pompeia, Herculano e Sabina, sob um lençol de cinzas. Em 1944, os habitantes de Nápoles tiveram de enfrentar nova erupção do Vesúvio. Povoados no caminho da lava sumiram e os habitantes tiveram de fugir. Voltaram para reconstruir como seus antepassados fizeram muitas vezes. Em 1953, houve a erupção do Spur, no Alasca. Para o povo de Anchorage, foi a primeira experiência assustadora de uma erupção. O céu ficou negro ao meio-dia devido às cinzas. Felizmente, o prejuízo foi contado em dólares e não em vidas. Na erupção do St. Helens, no estado de Washington, em 1980, os efeitos foram muito mais devastadores. A erupção reduziu em 400 metros a altura do vulcão, destruiu 550 quilômetros quadrados de floresta e fez 62 mortos. Mesmo avisados sobre o desastre iminente, muitos se negaram a sair de casa e morreram na avalanche de lama e gelo. Outros quiseram ver o fenômeno de perto, vítimas do nosso fascínio pelo poder mortal da natureza. Uma das poucas defesas contra esse poder é a capacidade de prever desastres naturais. Os cientistas foram do teodolito ao laser, no esforço para prever erupções e tremores. Mas quando ocorrem, nem vulcanologistas, nem técnicos em sismologia podem impedir. E os teólogos só podem rezar. Prever terremotos é difícil. É comum os sinais virem pouco antes das ondas de choque. Kobe, reconstruída após a Segunda Guerra Mundial, foi feita para suportar grandes choques.
Mas em 1955, um forte tremor fez a cidade desabar como um castelo de cartas e matar 5.000 pessoas. Soube-se depois que empreiteiros haviam ignorado normas técnicas para economizar. A tragédia feriu muito o orgulho japonês. Pelo menos num campo, os cientistas tiveram êxito. Já se pode prever o tempo em todo o mundo com razoável eficiência. Quem estiver no rumo da tormenta já tem chance de fugir ou se esconder. No meio oeste americano, as previsões podem determinar vida ou morte. Condições climáticas fizeram da região o alvo de uma das maiores e mais terríveis forças naturais, o tornado. Num redemoinho de 500 km por hora, a única saída é esconder-se debaixo da terra e rezar para não ser atingido. Se as preces são inúteis, o homem do século XX fica tão vulnerável quanto os seus ancestrais. Mesmo com os desastres e catástrofes que nos atingem, a humanidade está progredindo como nunca. O século XX viu grandes avanços no campo da medicina. A expectativa de vida subiu e a mortalidade infantil foi reduzida. Em 1900, havia 1,6 bilhões de seres humanos no planeta. No ano 2000, serão 6 bilhões. Mas nosso sucesso tem seus próprios problemas. E o de alimentar tanta gente não é dos menores. Neste século, deixamos de resolvê-lo em várias ocasiões. Nos anos 30, houve no meio oeste americano um desastre agrícola maior do que os dos tornados. Após vários anos de seca, o solo usado em excesso rachou e se fragmentou. O solo arável se transformou numa grande nuvem de poeira. A vastidão de poeira de 65 mil quilômetros quadrados arruinou o meio de vida de centenas de milhares de agricultores. Como em As Vinhas da Ira, de Steinbeck, começou uma migração em massa.
A quase totalidade da comunidade rural foi para a terra prometida da Califórnia, deixando atrás de si lares, terras e sonhos. Mas a fome não depende só da agricultura. Em Bengala, em 1943, a especulação aumentou o preço do arroz. Mesmo após colheitas ruins, a falta de arroz era pequena, mas muita gente não podia comprar esse alimento básico. Numa província com comida para todos, houve 1,5 milhão de mortes por inanição. Para muitos países subdesenvolvidos, a saída é ajuda internacional. Enquanto muitos estão à beira da inanição, outros têm montanhas de grãos e outros alimentos. Que os transportes nos têm aproximado, pobres e famintos ainda morrem de inanição junto aos silos de vizinhos mais ricos. Mesmo em países com agricultura estável, atender a crescente população do globo tem sido difícil. A maior procura por comida exigiu novos meios de produção. Em 1939, um pesticida maravilhoso chamado DDT passou a ser usado no mundo. Em 30 anos, milhões de toneladas de DDT foram usadas por toda a parte. Mas foram surgindo provas de que passava dos insetos para o resto da cadeia alimentar, gerando deformidades e anormalidades. O DDT foi proibido nos anos 70. Mas a crescente necessidade de comida gerou o surgimento contínuo de novos adubos químicos e técnicas agrícolas. As consequências podem só aparecer no próximo século. As necessidades da agricultura mudaram grandes áreas do planeta. Foram desviados rios, feitos muros e usados lagos para irrigação, às vezes com maus resultados. Nos anos 60, começou-se a produzir algodão na área do mar de Aral, na Ásia Central. A água foi desviada e grandes quantidades de pesticidas foram despejadas no mar. A água sumia e os produtos químicos faziam a lama secar e se fragmentar, abaixando mais o nível da água. No primeiro ano, a poluição causou a morte de 1 em cada 10 crianças nascidas nas proximidades do mar de Aral. No ano 2000, aquele que foi o 4º maior lago do mundo terá desaparecido.
Há séculos, a natureza vem sendo fonte de inspiração e fascínio. A beleza do nosso planeta só se compara à diversidade de vidas dentro dele. Animais e plantas são uma reserva genética da qual dependemos cada vez mais. Quase toda a nossa comida, quase metade dos remédios modernos e muitas das nossas roupas vêm de seres vivos. Quando uma espécie se acaba, jogamos roleta russa com o nosso futuro. A matança de animais, a ameaça de extinção das espécies e a devastação dos recursos naturais do planeta, você vai ver daqui a pouco. As tragédias ecológicas estão na parte final do documentário Desastre. Há 100 anos, com o bisão nas planícies americanas, os caçadores não conheciam genética. Matavam pela carne e pela pele valiosa. Por um tempo, foi tudo bem. Mas o equilíbrio predador-presa, que manteve a fauna por milênios, seria perturbado pelo pior predador de todos. Com armas poderosas, o homem matava por prazer. Enfeitamos nossos corpos com partes de animais. Nossa vaidade pedia tanto marfim que só na África mais de 10 milhões de elefantes foram mortos. Restam menos de 300 mil. Até recentemente era aceitável matar por prazer. Agora, os efeitos disso estão perigosamente visíveis. Hoje, muitos animais que nos deram o nosso mundo diversificado e belo estão desaparecendo. Nos oceanos, as grandes baleias eram tão abundantes que 100 mil podiam ser arpoadas todo ano. Os dóceis gigantes não podiam com os baleiros. A matança extinguiu a cinzenta atlântica e já ameaça até a prolífera baleia azul. Em 1970, os barcos usina só encontraram 23. Achava-se que as reservas oceânicas fossem intermináveis, mas a pesca excessiva as levou quase ao fim. Traineiras com sonar substituíram velhos métodos, menos prejudiciais. Com redes grandes, um barco pode varrer milhas de mar. Cardumes inteiros somem em cada pesca. Em breve, será impossível satisfazer nossa avidez de comida e produtos industriais. Há reservas, talvez já perdidas. O apetite dos homens ameaça diretamente centenas de espécies. E muitas outras podem acabar devido à destruição da natureza. Em nenhum lugar isso está mais claro do que nas florestas. No círculo de matas tropicais em torno do mundo está 1/3 das espécies conhecidas.
Desde 1960, 30% das florestas do planeta desapareceram. Destruímos milhões de animais e plantas, muitos antes de descobertos. Mas a demanda mundial de recursos florestais continua a crescer. Para quase metade da população mundial, a madeira é a principal fonte de energia. Na Europa e América do Norte, centenas de anos de construções acabaram com 60% das florestas. O Canadá perde 100 milhões de metros quadrados de florestas todo ano. A Sibéria e o Brasil perdem 4 vezes mais. Para muitas economias da América Latina, Ásia e África, a floresta é muito importante. Os madeireiros descansam. A floresta queima. Todo ano, derrubam-se ou queimam-se milhares de hectares de mata para fazer pastos. A procura por carne cresce e os criadores podem obter lucros rápidos. Aumenta a pressão sobre um paraíso que encolhe. Empresas multinacionais usam a mata para explorar petróleo e também dá lucro rápido. O que resta da floresta fica coberto de óleo cru. Quando foi descoberto o ouro na reserva Yanomami, em 1987, 40 mil garimpeiros invadiram a floresta virgem no Brasil. A terra é removida com jatos d'água e filtrada com mercúrio. Tudo fica envenenado. O dano é irreversível. Os pulmões do planeta estão morrendo. O progresso é um amante cruel. A corrida pela produção tem deixado atrás de si uma trilha de acidentes. Em 1948, houve uma explosão na fábrica Farben, na Alemanha. A fábrica, com 5 quilômetros de extensão, foi arrasada. Houve 6 mil feridos, 2 mil gravemente. Foi preciso severo controle do uso do carvão. Em outros lugares, há fumaça. Os carros, não mais o carvão, são os maiores culpados. E apesar dos controles sobre as emissões, muitas cidades modernas não têm podido conter a poluição. Não só as grandes cidades são vítimas da poluição. Foi descoberto nos anos 50 que emissões industriais contêm altos níveis de anidrido sulfuroso e outros corrosivos.
só nos anos 70 vimos que ácidos estavam sendo levados pela atmosfera com a chuva. Nos últimos 30 anos, grandes áreas florestais no norte da Europa e Canadá foram marcadas e queimadas por chuva ácida. Décadas de uso de combustível fóssil estavam gerando um problema ecológico jamais visto. A Terra estava esquentando. Só quando se descobriu um buraco na camada de ozônio, os governos acordaram. Segredos climáticos guardados há milhares de anos nos gelos antárticos começaram a aparecer de forma chocante. Desde 1950, uma área como a de Luxemburgo desapareceu da Antártica. Os oceanos estavam ficando mais quentes. O nível do mar subia. Com a Terra esquentando, as Maldivas e muitas ilhas no sul do Pacífico poderão desaparecer. Em Bangladesh, milhões de pessoas estão à mercê do mar. Em 1970, 300 mil se afogaram e mais de 1 milhão ficaram sem teto quando um ciclone varreu os molhos. Outros milhões no delta do Nilo, sul da China, Holanda, Argentina, Japão e Estados Unidos têm um futuro sombrio. Metade da população mundial vive na costa. Quando a terra se aquece, enchentes e secas ficam mais frequentes e selvagens. Ciclones, tufões e furacões se multiplicam quando o mar e o ar atingem temperaturas críticas. Mas pessoas e lavouras têm um inimigo mais sinistro. Com o aquecimento da terra, os insetos prosperam. O ser vivo de maior sucesso destrói toda uma colheita. Muitas colheitas morrem antes que os insetos as destruam. Regiões continentais ficam mais secas e viram desertos. Sem água, nada vive. Com a terra seca, há muitos incêndios florestais. Com as matas em fogo, vão-se as últimas defesas da terra. Aproxima-se o milênio e o planeta nunca esteve tão fraco. Mas já começou uma reação aos excessos do século XX. E algumas pessoas até arriscaram a vida para defender o meio ambiente. No próximo século, a natureza continuará a nos ameaçar, como sempre na história. Mas será que vamos aprender com nossos erros e reconhecer os perigos do futuro? Enquanto temíamos a bomba atômica, problemas do dia a dia iam semeando um possível juízo final. Só o tempo dirá que legado não previsto teremos deixado para nossos filhos, que terão de...
atos revolucionários que custaram a vida de milhões de pessoas. Em Utopia, próximo documentário da série Este Século, você vai ver os principais movimentos políticos, sociais e religiosos. Não perca.